Todos temos uma caminhada com Deus. E a caminhada de cada pessoa é diferente porque cada pessoa é diferente. E às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que esta pessoa foi sempre assim. Que ele não passou por nada e ele teve muita sorte, ou sei lá o quê, e aconteceu assim. Mas quando nós falamos com a pessoa, né, e este é o propósito desta entrevista, para saber como é que a pessoa chegou aonde que chegou, onde que está hoje. Então hoje eu estou aqui com a pastora Isabel. Bem-vindos! Bem-vindos! Então, começou onde? Isabel nasceu onde? Para começando do princípio. Tinha irmãos, como que foi até a sua salvação? Sim. A sua vida até a salvação? Sim, vai muita coisa, não é? Sim. Então nasci em Lisboa, tenho uma irmã mais velha, 8 anos, e tivemos uma vida relativamente normal. Criada com pai e mãe, em Alvalade. Em Alvalade? Em Alvalade. Vivia em Alvalade? Eu vivia em Alvalade. Ok, não sabia. Nasci na maternidade Alfredo da Costa, como quase toda a gente da minha altura nasceu, e tínhamos uma vida normal. O meu pai era comerciante, tinha lojas de ferragens, e então vivíamos muito bem. Graças a Deus, com muita paz. Sim. Você estudou alguma coisa? Sim. Formei-me em fisioterapia e até aí tudo bem. Uma vida muito estável, uma família muito estável, com muito bom ambiente. E os meus pais, como naquela altura, resolveram-me pôr num colégio de freiras, porque era boa educação para as meninas, que se sabia cozer. Claro que não aprendi nada disso. Não aprendi nada disso, mas então era a educação que as meninas tinham. Os meus pais, a minha mãe sim, era católica e não era praticante, não ia à igreja nunca. Só ia quando não estava ninguém e quando passava. Não Nem educou vocês dentro da católica nada? Não, eu andei no colégio de freiras, portanto tive uma educação católica. Mas aqueles pais que frequentam a missa, assim, não. Então o meu pai não era mesmo nada. A minha mãe sim, ensinava-nos a amar a Jesus e tudo mais, mas à maneira dela, não é? Sim. E a vida ia correndo muitíssimo bem. Até que, no fim de muitas... Até lá tive muitos problemas, tive muitas doenças. Sim, tive bastantes doenças, tive uma tuberculose. Já assim, quando descobriram em último caso, já estava assim mesmo bastante mal. Isto implicava o quê? Já muito mal? Implicava que tive que ficar em isolamento. E só não fui internada porque a minha mãe assinou um termo de responsabilidade que puseram uma enfermeira lá em casa a tratar de mim. Portanto, eu fiquei isolada porque era altamente contagioso. Então, isto para dizer que quando Deus tem um propósito... Tinha quantos anos? Teria talvez uns 18 ou 19. 19, talvez mais. Eu nas datas e nos tempos perco-me um bocadinho. Quantos anos tem? Não faço a mínima ideia. Não, por acaso sei que tenho 64. Mas acho que estive a ver o bilhete de identidade antes de vir. Mas acho que esta era a primeira pergunta que eu ia fazer. Então, tive a tuberculose, fui curada, graças a Deus, não é, com os tratamentos todos, com aquilo tudo. E comecei o meu processo de começar a trabalhar. Até que, de repente, me surgiu um tumor maligno na mama. E então comecei por correr todos os médicos. Fui a tudo que era médico, aos melhores especialistas. Aliás, toda a gente que me dizia, tenho um médico bom. E todos eram da mesma opinião que tinha que tirar. Era uma coisa maligna que tinha que tirar. E a minha mãe, nesta aflição, ela chorava imenso, preocupava-se muito com a mãe. E então, a seguir aos médicos, como os médicos não me davam resolução, comecei a procurar de outros caminhos. Fui a bruxos, a cartomantes, cheguei a ir a uma mulher do pêndulo
E toda a gente, engraçado, dizia a mesma coisa que os médicos. Ah, é? Sim, toda a gente dizia que eu ia ficar bem, mas que tinha que passar pela cirurgia. Até que Deus é muito engraçado e Deus tem sempre faz as coisas muito engraçadas. Então um dia a minha mãe vai em Alvalade, vai a um supermercado, onde ela tinha deixado de ir, porque tinha aberto um mais perto, e aquele dia ela resolveu ir àquele supermercado. Entretanto, ao pé daquele supermercado havia um cabeleireiro, que a minha mãe também tinha frequentado, mas que já não ia há muito tempo. E naquele dia ela disse, vou arranjar o cabelo. E depois dava mais um passo, não, vou para casa, vou ao que costumo ir. Até que esteve ali, vou, não vou, até que disse, não devo nada e vou mesmo. Entrou, encontrou lá uma senhora, que ela já não via há um tempo, e disse-lhe assim, então está tudo bem? E a minha mãe, claro, derramou-se em lágrimas, porque eu estava com este problema. Na época que Isabel tinha quantos anos? Por aí? Tinha quantos anos por aí? 20 e poucos? 20 e pouco. 23 e 4, mais ou menos, assim, à volta disso. E minha mãe derramou-se em lágrimas e disse, estou muito preocupada com a minha filha. E ela disse assim, Dona Fernanda, que a minha mãe chamava-se Fernanda, eu fui curada numa igreja. A senhora acredita? E a minha mãe, acredito. Aquilo abriu-se logo ali, uma luz para a minha mãe. E ela deu a morada da nossa igreja da Praça de Espanha. Pois, estava em Alvalade, mas na época não tinha igreja de Alvalade ainda. Eu não tinha a igreja de Alvalade, tive que ir à Praça de Espanha. Entretanto, a minha mãe telefona-me a dizer, e engraçado como é as coisas. Eu ia a todo lado com uma facilidade. Gastei montes de dinheiro, não é? Em médicos, em consultas, em tudo. Em tudo aquilo que já mencionei. E quando a minha mãe me diz que é uma igreja, eu disse, coisas da minha mãe. Pronto. Coisas da minha mãe. E a minha mãe então dizia-me assim, filha, mas faz algum mal. Se bem não fizer, mal também não faz. Pois. E eu, mas alguma vez Deus cura? Alguma vez? Porque lá está. Nós fomos ensinados que Deus era só o Deus do Natal, o menino de Jesus, porque eu acreditava em Deus. Sim, só que não estava presente na vida de dia a dia. E nunca me tinham falado, mesmo com uma instrução católica romana, nunca me tinham falado que Deus curava. Era impensável eu pedir isso a Deus. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa era a religião, era aquilo que se fazia quando se ia à igreja, não é? E outra coisa era a cura, que seriam os médicos, enfim. E então eu achava impossível, achava que não era possível. E fiz a resistência. E a minha mãe dizia assim, mas custa alguma coisa? Mas vai. Mas custa alguma coisa? Mas vai. Até que um dia, uma sexta-feira, eu disse-lhe assim, pronto, eu já não a podia ouvir. Eu disse, pronto, então vamos lá à igreja. Então foi com a sua mãe? Fui com a minha mãe, uma sexta-feira. Fomos à Praça de Espanha, a Praça de Espanha estava cheia, ficámos cá atrás porque eu achei aquilo tudo muito estranho, aquelas escadas lá para baixo, não sabia muito bem o que é que ia acontecer. E então, a minha mãe estava ao meu lado, a igreja, como digo, estava com muita gente e o apóstolo, o pastor Tadeu, estava a pregar e de repente diz assim, há aqui uma mãe que está muito aflita com uma filha, mas eu, pelo Espírito Santo, digo que ela vai servir a Deus. E a minha mãe começou a chorar. Eu aquilo, mãe, para disto, isso é uma vergonha. E ela, eu sei que é para mim, eu sei que é para mim. Mãe, é para ti, está aqui tanta gente, agora para ti, cala, não faças cenas. Entretanto, é chamada à salvação e a minha mãe nem me deixou pensar. Vai o rei lá para a frente. Ela foi. E Isabel foi junto ou não foi? Bispa, eu fui atrás da minha mãe. Ok, só para ver onde que ela vai se meter. Pois, e porque, pronto, eu depois vi certas coisas das pessoas caírem no poder de Deus. Sim, não, a minha mãe não cai. Disse para o assistente, olha, não se importa pôr uma cadeirinha, é porque a minha mãe não cai. Entretanto, o pastor Tadeu, que é o nosso apóstolo,
disse para fazermos a oração da salvação, se eu queria. E eu, como me considerava educada, não ia dizer que não, não é? Lá repeti o que o apóstolo mandou. E fui a uma conselheira. E tão importante o primeiro impacto. E logo depois da salvação, não é? Depois de eu ter feito a oração, ter repetido, que nem me lembro qual foi as palavras que disse, porque eu estava preocupada, era com a minha mãe, porque a minha mãe chorava. E a minha mãe dizia, é aqui. E eu, mãe, é aqui o quê? Não... E Isabel não sentia nada, na verdade? Nada. Eu, bispa, senti medo, achei estranho. Sim. Porque, como digo, se aquilo seria uma igreja, Sim. e como eu estaria habituada a uma igreja daquelas horas, das vãs repetições, como diz a Bíblia, Sim. não é? Aquilo não me dizia absolutamente nada. As pessoas a adorarem com as mãos para cima, Sim. Eu estava completamente distraída a ver tudo o que se passava. E depois de outras coisas que se passavam na sala, eu estava distraída com aquilo e não me estava a envolver, porque hoje sei que havia alguém que não queria que eu me envolvesse mesmo. E eu, a conselheira, disse, olha, eu não percebi nada, não sei o que é que aconteceu. E então, nessa altura, fui falar com um pastor. E o pastor perguntou-me porque é que eu tinha ido lá. Sim. E eu disse. E o pastor diz o quê? Que foi à frente, fez a oração, mas não entendi nada? Não. Eu não disse que tinha ido. Perguntou-me se eu tinha aceito Jesus. E eu disse, não, Jesus eu tenho. Sim. Exatamente como muita gente diz. Sim, claro. Conheces Jesus? Sim, conheço. Não conhecemos nada, não conheceu nada. Não conhecia Jesus. Não, mas eu sou crente. Fiz a oração da salvação, o que é isso? Porque eu só repeti aquilo que me disseram, não fiz de coração, não é? Porque há duas maneiras da gente vir a Cristo, claro. Ou pela dor ou por amor. Se é por amor, se calhar eu faço a oração da salvação. Sim. Se é pela dor, eu faço aquilo que me dizem, só me quero ver livre, é do meu problema. Claro. Mas eu nem isso levava fé, sinceramente. Eu costumo dizer que Deus olhou lá de cima e pensou assim, se eu não faço um milagre, a minha filha perde-se. E então Deus foi misericordioso. Então o pastor lá me disse, sabe o que é que a Bíblia diz? Eu nem da Bíblia tinha ouvido falar, acho eu. Tenho uma Bíblia em casa? Eu disse, sim, talvez, tenha para lá uma Bíblia. Então o pastor, calmamente, assentou-me, ainda não tínhamos umas fotocópias do livro de Cura Divina. Ele disse-me para eu passar para adquirir aquilo, mas pôs-me os versículos. E o versículo, o que é isso? Não percebia nada daquilo que a palavra de Deus dizia. E fiquei com aquilo. O certo é que Deus curou-me mesmo. E logo aí, nesta primeira reunião, sem sentir nada, Deus curou completamente. Sim. Como que ficou saber que ficou curada? Porque, entretanto, eu ia-me submeter a uma intervenção. Sim. No dia da intervenção, ou no dia antes da intervenção, fui fazer o último exame. Sim. E quando fui fazer o último exame, já não tinha acusado nada. Sim. E o cirurgião ficou extremamente admirado. Sim. Perguntou-me se eu tinha feito alguma coisa e eu, como não sabia o que é que tinha feito, não disse nada. Não disse nada. Mas relacionou isso tem a ver com a igreja? Ou não? Com Deus? Deu-me logo, claro, eu estava, pronto, aquilo já estava mais do que feito, aquilo era o último exame para a intervenção. Sim. E então, eu, na minha cabeça, só que eu, como não sabia o que é que me tinha acontecido, eu não ia dizer uma coisa que eu não sabia. Depois, fui à igreja. Foi outra vez ou, entretanto, foi a segunda vez que foi? A segunda vez que fui, que entretanto eu ia ser internada, portanto, ia ser operada. Depois fui lá, penso que fui no domingo, a seguir, porque depois o cirurgião disse, olha, não vamos ser operados, mas vamos fazer um controle de 15 em 15 dias, vir cá, porque isto é uma coisa inexplicável. Sim. Ele até me disse, então, mas fizeste alguma coisa natural, ou algum tratamento homeopático, ou coisa assim, e eu, caladinha. Pronto. Então, no domingo fui à igreja e falei com a pastora Maria Emília. E contei. E a pastora Maria Emília disse, então, foi Deus que curou. E lá me explicou, com aquela calma que ela tinha, lá me explicou tudo isso. Na outra semana, quando fui, então, já disse ao médico assim um bocadinho a medo, fui aqui a uma igreja que, por acaso, o consultório dele ficava mesmo na Praça de Espanha, ficava um bocadinho abaixo da igreja, ficava ao pé de
passa a publicidade de um restaurante que há ali, que é o Baloiço, pastelaria Ovia, e então ele disse, ai, tem graça, já houve pessoas que me tinham dito isso. Continuas a ir e tal. Ele assim, é uma pessoa já de idade, continuas a ir e continuas a vir a fazer as consultas, tudo bem. Entretanto, aí eu apaixonei-me por Deus e fiz um propósito. Disse, eu posso deixar tudo, Deus não deixa. E então aí começou a minha caminhada com Cristo. Então aí começou, pronto, mesmo servir a Deus, quer dizer, sempre indo à igreja. Sempre indo à igreja. Fazer a caminhada, né? Pronto. Fazer a caminhada. Sim. Eu posso dizer que, passado 15 dias, eu já estava no grupo de intercessão. E para quem não sabe o que é intercessão, é orar pelos outros. Então, eu comecei logo integrada em tudo. Chegámos a ter, na Praça de Espanha, 3 reuniões. E às vezes eu dizia, vou à outra, e às vezes não ia. Até que a pastora Maria Emília me disse assim, o diabo não está a querer que vá. E eu disse, é? Então eu punha-me lá de manhã e ia a todas. Pronto. Ia a tudo, porque depois comecei, nem foi bem pela cura, comecei a apaixonar-me, comecei a conhecer um Jesus diferente daquilo que eu tinha conhecido. Porque eu conhecia um Jesus que não estava minimamente preocupado connosco. Sim. Okay, acreditava que ele tinha nascido, tinha morrido na cruz, mas pouco mais. Nem salvação eu acreditava. Porque isto é triste dizer, uma pessoa que foi criada numa coisa de freiras, não é? Num colégio de freiras, como é que nem a salvação acreditava, porque não se falava. Sim. Porque antes até da cura, acho que a nossa salvação é o... Sim, mais importante. Né? É o mais importante, porque é a vida eterna, não é? Isto aqui é 80, 100 anos, não é? Pouca gente dura muito mais do que isso. É a vida eterna, mas nem isto eu acreditava. Então, na caminhada com Cristo, comecei a dar apreço à minha salvação. E comecei a apaixonar-me por Cristo. É claro, neste processo de crescimento e de caminhar com Deus, tive muitos problemas. Sim, porque na altura é mamar de rosa, né? Sim, claro, isto é o primeiro impacto. Sim. Mas depois surgem muitos problemas. Agora, quando nós nos apaixonamos por Cristo, pela nossa salvação, não só por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é, que é o garante, o passaporte, digamos assim, para a vida eterna, comecei-me a apaixonar por Cristo. Claro que fiz os cursos básicos, complementar tudo aquilo. Frequentava o grupo familiar. Passado 3 semanas já estava a dar um grupo familiar, que na altura era tudo assim um bocadinho rápido, porque... mas às vezes é bom nós, no primeiro amor, servirmos a Deus assim, porque, pronto, é maravilhoso. E comecei a minha caminhada com Cristo, uns altos, outros baixos. Depois Deus foi-me fazendo coisas que eu só me apercebi com os anos. Eu sofria imenso de enxaquecas, imenso. Tinha assim dias de estar, sei lá, 4 ou 5 dias de não poder ver a luz. Eu tinha que andar sempre com os comprimidos dentro da mala, para quando começava a sentir, e quem tem enxaquecas sabe, que por vezes nós sentimos que vamos ter, eu tinha que tomar logo os comprimidos. Até que uma vez, instantaneamente, eu não pedia a Deus, porque tomava o comprimido daquilo que passava, aí não era uma coisa que me incomodasse assim tanto. Uma vez fui mexer na mala e vi que nunca mais tinha tomado os comprimidos. Então Deus foi-me fazendo assim essas coisas. E seguir a Deus. Comecei a minha caminhada, a servir a Deus e sempre a pôr Deus em primeiro lugar. Sempre estive aqui em Lisboa? Né? Sempre estive em Lisboa. Depois abriu a nossa igreja de Carnaxide, que era em Carnaxide, que agora é da Afunde, e depois mandaram-me de Alvalade. Eu depois passei para Alvalade, passei com o grupo de intercessão para a igreja de Alvalade, com a pastora Geninha, e depois mandaram-me ir implementar a intercessão para Carnaxide. Então fui para a nossa igreja de Carnaxide. Então isto tudo foi sem obstáculos, isto tudo foi fácil, não tinha nenhuma coisa que tinha que fazer uma opção, familiares que era contra o seu pai ou irmão? Isto foi tudo muito fácil assim? Não foi nada fácil. Há muitas opções que se têm que fazer nesta caminhada, porque eu costumava dizer uma coisa, Bispa, o comboio está na estação. Sim. Quem quiser entrar, entra.
Sim. Aqueles que quiserem ficar na estação ficam. Sim. Claro que isto custava, e isto passou, não é? Por exemplo, eu tenho, como disse, uma única irmã que não é crente, que já esteve na igreja, teve as mesmas hipóteses que eu, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e não quis. E como não quis, teve que ficar na estação. Pois. E ainda hoje está na estação, deve estar à espera de um dia aceitar Jesus. Há muitas opções que se têm que fazer, há muitas coisas que se têm que fazer, mas quando nós amamos a Jesus e efetivamente o pomos em primeiro lugar, vimos que tudo aquilo que deixamos não é nada, porque eu aprendi nestes muitos anos de crentes que tenho, que tudo aquilo que nós deixamos, nós vamos perder, mais cedo ou mais tarde. Aquilo tudo que nós tocamos, Cristo, se não pomos Cristo em primeiro lugar, as pessoas perdem. Mais à frente, é uma questão de tempo. É quanto tempo é que demora. Porque se eu ponho Cristo em primeiro lugar, claro que há opções, e então quando se é numa idade muito nova, nós temos a sensação de que dominamos o mundo, não é? Sim. De que, pronto, tudo vai correr bem. Mas há opções que temos que fazer. E quando fazemos a opção certa, que na altura... e aqui deixo, não é, o alerta. Na altura parece que é difícil, parece que vamos perder, mas eu quero dizer que nunca perdemos. Ganhamos sempre, porque Deus vem e mesmo nas alturas de aflição, nas alturas de tristeza, nós temos sempre alguém que nos consola. Mesmo nas alturas de perda, não é? Porque graças a Deus o meu pai e a minha mãe aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. A minha mãe serviu na igreja de Alvalade até partir, até aos 88 anos. Sempre a servir na igreja de Alvalade, a ir à reunião de senhoras, a ir às reuniões todas. E entretanto, partiu salvo. Mas os meus pais estavam salvos, mas pronto, houve familiares que ficaram no caminho, mas isto é um processo que nós temos que ver, que vale a pena, de facto, servir a Deus. Depois, fui para o Norte. Entretanto, antes de ir para o Norte, dá só uma palavrinha à pessoa que está a assistir assim, sobre esta primeira parte de salvação. Então, quem nos está a assistir, eu quero dizer que tudo é bom com Jesus Cristo. E quem nos está a ver, por vezes diz, mas eu não quero deixar aquilo que eu disse, tudo aquilo que eu deixo por Cristo, eu vou perder. Portanto, por Cristo em primeiro lugar, é o garante para a nossa salvação. E depois eu quero dizer, não tem a ver como começamos, tem a ver como nós acabamos. Porque a salvação não é uma corrida, não é um ano e te fique salva. Não, é uma caminhada, é uma maratona, é uma caminhada com Cristo, com altos e baixos. Mas quando eu entrego a minha vida a Jesus e amo a Jesus pela minha salvação, então eu vou ficar firme até ao fim e vou ter muitas bênçãos, porque com Deus é tudo maravilhoso. Porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. E como Deus fez no antigamente, que Ele abriu o mar vermelho para o seu povo passar, é isso que Ele faz hoje. Ele também vai abrir o mar vermelho para todos aqueles que creem. Muito obrigada, Isabel, e ficamos aqui com mais uma caminhada.